Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra da Seara de Jesus. Esse nosso encontro semanal às segundas-feiras, onde paramos por alguns instantes para refletirmos sobre algum tema, algum assunto, né? E também para aqueles que não assistem na segunda-feira, mas assistem em algum outro dia, também aí um momento para recarregar as energias, não é mesmo? Então, desta forma, convido a todos a fechar os olhos, a voltar para dentro de si por alguns momentos e vamos juntos agradecer a Deus, agradecer ao Mestre Jesus por mais uma oportunidade, não é mesmo? E pedir que seja, então, um encontro aí bastante produtivo para todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, e o tema, né, da nossa palestra de hoje é símbolos nas palavras. Então, todo aquele poder, tudo aquilo que as palavras podem nos permitir alcançar, né? E aí o poder mesmo dessa comunicação. E aí nós vamos falar um pouco sobre tanto o lado bom da palavra como o lado ruim da palavra, né, para tentar maximizar as boas oportunidades de evolução. E coloquei aqui já uma frase que fala: a vida não é sobre metas, conquistas, linhas de chegada, é sobre quem você se torna durante a caminhada. Então, a nossa caminhada rumo à evolução, a nossa caminhada ao longo desta encarnação, todos esses detalhes, esses dias, esses minutos, essas horas, essas pequenas experiências é que realmente vão nos transformar, né. Então, é é muito difícil pensar só no final, né, pode ser muito frustrante pensar só no final da nossa jornada, mas nós temos que aproveitar todos esses instantes, né. E aí, já dando continuidade então, quando nós falamos de palavras, nós falamos de comunicação. E sempre quando nós falamos de comunicação, né, nós lembramos que a comunicação ela acontece entre 2 ou mais pessoas, né. Então, quando nós proferimos palavras, é sempre para alguém, né, e aí isso já nos remete à nossa vida mesmo em sociedade, ao nosso convívio com nossos familiares, com os nossos amigos. Se nós pensarmos desde o momento que nós acordamos de manhã até o momento que vamos dormir, com quantas pessoas nós temos interações, né? Então são muitas, até aquelas pessoas que nós não conhecemos, né, e passam por nós na rua, no ônibus, né, enfim, qualquer lugar, e mesmo com essas pessoas nós podemos ter uma comunicação, uma palavra, né, até aquelas pessoas que realmente convivemos ali 8, 10 horas por dia no nosso trabalho, a nossa família, nossos filhos, né, e olha só como a palavra, ela tem aí então um poder, um significado especial, né, nessa nossa vida em sociedade, mesmo que seja para aquela pessoa que nós nem conhecemos. Quando nós passamos e falamos um bom dia, será que essa palavra não tem um poder também? Né, será que o bom dia muito educado não faz essa pessoa ter uma simpatia por nós, uma boa impressão, né, nos emitir boas energias também? Será que esse bom dia não é tudo que uma pessoa às vezes precisa? Às vezes ela acordou chateada, preocupada, saiu de casa ali tentando resolver tantas tribulações, né, e às vezes um momento de atenção mesmo para essas pessoas que não temos proximidade pode transformar, né. E aí quando falamos disso, falamos dessa necessidade da vida social, e resgatamos aqui 2 questões do Livro dos Espíritos, que primeiro a 766 que fala sobre se a vida social então ela está na natureza, e a resposta: certamente Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, esse nosso poder de falar, de escrever, de nos comunicarmos,
todo esse poder ele não é à toa. É porque a nossa vida em sociedade, ela realmente é necessária para a nossa evolução. E aí a 767 complementa essa informação, porque fala assim: "Se é contrário à lei da natureza, o insolamento", então o isolamento absoluto. Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade, todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, por instinto mesmo, nós queremos viver em sociedade, nós buscamos um casamento, ou nós buscamos morar com um amigo, ou nós buscamos o almoço de domingo em família. Isso é um pouco também do nosso instinto de saber que é essa convivência que vai trazer então o nosso progresso. É através da ajuda ao próximo que nós vamos nos melhorar e nós vamos também dar a mão para alguém que precisa. Então, realmente essa questão da palavra, ela é muito sensível e vale muito a pena nós refletirmos sobre isso e nós investirmos o nosso tempo realmente em melhorar a forma como nós nos comunicamos com as pessoas, né. Então, quem nunca ali, pode ter tido uma briga ou uma situação de desentendimento, ou até se nós buscarmos fundo nas nossas memórias, será que não nos afastamos de pessoas simplesmente por uma falha de comunicação? É muito comum, nós pensarmos, falarmos, ouvirmos frases como: "Poxa, mas não era isso que eu queria dizer". Poxa, mas eu não gostei da forma como ele me disse isso. Poxa, mas eu perguntei, ele me falou uma coisa, aí eu fiz outra e não era isso, eu entendi errado. Então, essa comunicação, quando ela não é clara, quando ela não é objetiva, quando ela não tem empatia, quando ela não é amorosa, ela pode realmente criar aí muitos desgostos na nossa vida, pode realmente, impactar negativamente nas nossas relações, né, então realmente é um ponto que precisa ser trabalhado. E é tão importante e ainda é uma falha tão grande do ser humano, que quando nós falamos, por exemplo, da comunicação no meio de trabalho, no meio corporativo, se nós colocarmos ali no Google uma busca sobre isso, vamos encontrar uma série de professores, de orientadores que fazem cursos, que fazem palestras, que fazem dinâmicas nas empresas, porque já é entendido que essa boa comunicação impacta nos negócios, né? Cria mais lucro, cria funcionários mais felizes, realmente melhora ali todas as relações e realmente tem um impacto positivo. E se isso já é visto nos trabalhos, por que não pode ser visto no nosso na nossa vida pessoal, né? E também se buscarmos ali, também existem cursos, palestras de realmente de comunicação interpessoal, que vai melhorar não só as nossas relações no trabalho, mas realmente as nossas relações pessoais. Então, a mensagem de hoje, né, que está ali no livro Busca e Acharás, do Chico Xavier, que traz ali psicografias de Emmanuel e de André Luiz, então, realmente, o tema de hoje da palestra fala sobre isso, símbolos nas palavras, e aí eu trouxe aqui para nós lermos juntos, a mensagem é curta, então dá para nós lermos juntos e irmos refletindo sobre tudo isso, tá? Então o texto começa: "Em nos reportando à indulgência, recorde-se que o verbo pode ser definido em variadas comparações". Então, lembrando, a indulgência é quando nós temos a percepção dos erros e das falhas dos outros e tratamos isso de forma positiva, com entendimento, com acolhimento. E quando ele traz aqui essa frase, então fala que o verbo, então essas palavras, elas podem ter diversos significados e comparações. Né, e quando alia isso com a indulgência, então é assim: "Poxa, se alguém falou algo para mim, vamos primeiro tentar entender o ponto de vista, né, e o que essa pessoa está passando, ao invés de simplesmente tentar ali, colocar um significado frio naquelas palavras. Porque algo que eu digo pode ter um entendimento diferente de algo que a outra pessoa diz".
A palavra de bondade é uma semente de simpatia, então, né, palavras boas, palavras de encorajamento, até elogios, como isso realmente alimenta a nossa alma. Quando alguém fala algo de bom para nós vamos alimentar a simpatia por essa pessoa, e o contrário também é válido. É claro que nas nossas relações nós percebemos quando essas palavras elas são sinceras, quando elas são falsas, quando elas são uma tentativa de da pessoa se aproximar de nós, né, então realmente são sementes muito boas para todos nós. E por outro lado, a frase de acusação então é um golpe, agravando a ferida que nos propomos curar. Então imagina que eu faço algo que eu me arrependo dessa situação, e eu já estou ali com uma ferida aberta, tentando me perdoar, tentando ver formas de corrigir essa situação, e vem alguém e acusa e aponta o dedo, né. Então isso realmente abre mais a ferida, e é o cuidado que nós temos que ter nas reclamações, nas brigas, nos apontamentos, até onde vale a pena, até onde não vale a pena, né. O conceito otimista é luz no caminho, então o otimismo sempre, realmente traça um caminho melhor, realmente traz esperança de caminhos melhores. O grito de cólera é curto-circuito na sistemática das forças em que vem a surgir. Então, curto-circuito é quando realmente, dá um problema na eletricidade ali e pode causar um incêndio, pode causar um apagão, né, então algo bem negativo. E a cólera, o grito, realmente é isso, é algo que vai incendiar, né. Então você está ali tendo uma discussão com alguém e quando você começa a ter gritos, realmente os ânimos ali se alteram, a raiva prevalece, e é muito perigoso, porque nesses momentos de grito, a discussão geralmente ela perde o rumo, então ela perde ali o sentido, e ela perde muito a noção. Então nós começamos nessas situações a falar coisas que nós não falaríamos, não gostaríamos de ter falado, e coisas até que não fazem sentido, e que ali só vai virando uma bola de neve nas situações. Então olha só como os gritos, são ruins, podem ser ruins, né. Imagina ficar gritando com crianças, as crianças já crescem ali numa educação meio conturbada, ou quando não grita com a criança, mas a criança percebe essas brigas muito ferozes dentro de casa. Então olha só como cada detalhe da nossa palavra, como cada detalhe da nossa comunicação, ela é importante. E aí a comunicação é o que eu vou dizer, quais palavras eu vou dizer, qual o tom de voz, o momento certo também de falar algo, né. Será que não é mais interessante esperar baixar a poeira antes de eu realmente trazer uma reflexão para a mesa que seja importante? Aqui não é querendo colocar debaixo do tapete todas aquelas coisas chatas que nós precisamos muitas vezes falar para as pessoas, mas é também saber a forma e o momento certo de tudo isso, né. O diálogo construtivo, então, é terapêutica restauradora, inclusive restauradora de boas relações. O comentário deprimente é pasto da obsessão. A nota de esperança é porta de paz, o conceito pessimista é nuvem enregelante, a frase calmante é um ingrediente de paz, o verbo agressivo é indução à doença, e conversando podemos criar saúde, enfermidade, levantar ou abater, recuperar ou ferir. Então, aqui o resumo, né, as nossas palavras, as nossas conversas, elas podem curar uma pessoa, elas podem deixar uma pessoa doente, elas podem criar uma boa relação, elas podem ensinar ou elas podem simplesmente deteriorar. A nossa palavra, enfim, pode ser uma pancada ou uma bênção, e o uso dessa força que equilibra ou desequilibra, obscurece ou ilumina, ergue ou abate, está em nós.
né, e aqui então finaliza, e ele traz uma série de exemplos, o texto traz uma série de exemplos, e essa última frase que resume é interessante, porque é muito comum também nós, falarmos que: "Poxa, eu entendi errado, porque a pessoa falou de um jeito, e aí eu não tenho culpa que ela falou desse jeito". Na verdade, a comunicação efetiva, ela é responsabilidade de todos nós, então também faz parte do nosso poder melhorar a comunicação com alguém que a princípio não esteja ali sendo muito claro, não esteja sendo muito objetivo. Ou também se essa pessoa ela está sendo agressiva conosco, também é da nossa responsabilidade tentar ali apaziguar, trazer uma reflexão de paz, acalmar os ânimos. Então, essa força realmente ela está em nós, né, que ali vai de encontro com o que nós sempre falamos, que é o nosso poder, é a nossa responsabilidade, a nossa evolução moral, né, e a evolução de toda a nossa sociedade. Então esse texto é do André Luiz, tá. E aí também, então, vale a pena nós relembrarmos algo que sempre trazemos em todos os nossos estudos, em todas as nossas palestras, não tem como, né, porque fora da caridade não há salvação, então Jesus fala sobre a caridade, que é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Então, em vários momentos da nossa comunicação, nós vamos precisar colocar pitadas de caridade ali, então nossas palavras têm que ser boas, a nossa visão tem que ser boa, nós temos que ter indulgência para entender o ponto de vista das outras pessoas. Temos que ter o perdão, porque essa comunicação muitas vezes, como já falamos, vai ser falha, vai ser agressiva e então não tem jeito, a caridade ela tem que estar presente em todas as nossas ações. E para quem teve oportunidade de assistir a palestra na quarta-feira presencialmente, eu trouxe esse conceito do filósofo Sócrates, que fala sobre as 3 peneiras, e eu quis trazer novamente, porque eu acho que faz muito sentido com esse tema de comunicação, de palavras. Então tudo o que ele dizia, né, que tudo que nós vamos falar para alguém, vamos ali dizer, vamos comunicar, vamos contar, tem que ser passado pelas 3 peneiras da verdade, da bondade e da utilidade. Então, será que o que eu primeiro, será que o que eu estou falando é verdade? E isso é muito importante, porque às vezes nós podemos pensar que é verdade e na verdade não é verdade. Na verdade não é verdade, é ótimo. E aí não é verdade, podemos até nos confundir, inclusive. Então, o cuidado com fake news, o cuidado com aquela informação, imagina que eu falo uma informação que eu não tenho certeza se aquilo aconteceu e eu causo uma intriga em outras pessoas ou causo uma situação constrangedora. Então é importante falarmos o que é verdade. Será que tem bondade naquilo? Ou será que é uma fofoca fútil? Ou será que é algo que não vai mudar a vida das pessoas? Ou será que é algo que vai ofender? E aí podemos pensar: "Tá bom, isso é verdade, mas isso não é bom, isso é uma situação que não foi bacana, mas eu preciso falar para essa pessoa para que ela tenha a oportunidade de se corrigir, para que ela entenda porque eu fiquei chateado". Então tá, então nós passamos pela peneira da utilidade. Se é algo que não é muito bom, mas nós estamos falando apenas para, né, expressar a nossa tristeza, o nosso ódio, talvez não seja válido. Mas se é algo realmente para que o outro, tenha uma reflexão, tenha uma oportunidade de melhorar, então é útil. E aí então, por fim, passamos pela última peneira, tá. Então é uma dica aí que vale a pena, porque nós temos muito hábito de sair falando as coisas, de sair comentando, de sair julgando inclusive, e as 3 peneiras elas nos ajudam a seguir ali a lei de Deus, a seguir ali a caridade e realmente a sermos pessoas melhores.
Então, dicas para uma boa comunicação. Então, se eu puder, né, ter aí algumas dicas desses especialistas que fazem trabalhos para melhorar as comunicações, quais seriam? Então, cultive a empatia, seja objetivo ao comunicar-se, escute atentamente. Esse escute atentamente, ele é muito interessante, porque muitas vezes nós temos o hábito de falar, 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 e aí nós combinamos um café com uma amiga, com um amigo e saímos falando, e no final do encontro, poxa, o que que você ouviu dessa pessoa? Você deu oportunidade também dessa pessoa falar, né, desabafar, contar algum caso da vida dela. E quando essa pessoa fala, será que nós estamos ouvindo ou só, né, ouvindo atentamente ali, acolhendo aquele sentimento, ou, né, só estamos ali escutando ali e deixando essas palavras ao vento? Né, é o saber escutar atentamente e perceber que às vezes a pessoa ela está falando algo, mas no fundo ela está precisando de uma ajuda, de um conselho, de uma palavra de encorajamento. Ou às vezes não, às vezes ela só quer desabafar, então é ter esse sentimento apurado, essa atenção apurada. Isso, escutar também faz parte da comunicação, né, para saber o que vamos responder, de forma a ser uma comunicação efetiva, construtiva, amorosa. Pergunte quando não entender algo, então não tenha medo ali, não tenha vergonha, né, é melhor nós garantirmos que o que aquela pessoa quis nos passar nós entendemos, para que nós tenhamos a oportunidade de melhorar as nossas relações. Então é não ter medo mesmo, é numa boa, né, "Não, mas é isso que você quis dizer? É assim que você gostaria que eu me comportasse? É isso que você espera de mim?". Então são simples palavras ali, mas que podem realmente mudar muito a forma como nós nos relacionamos com o próximo. Ajuste o tom de voz, então também comentei, muitas vezes é a forma como nós falamos e não o que nós falamos, então também é importante evitar os gritos, evitar elevar o tom de voz para que a outra pessoa, às vezes é o nosso jeito, né, nós falamos alto, nós somos ali expansivos, mas às vezes a outra pessoa pode entender como uma agressividade, então também ter essa percepção de qual tom de voz usar com cada pessoa e dependendo também das situações, né, nós sabemos que quando temos um filho rebelde, por exemplo, nós vamos precisar usar um tom de voz mais ali assertivo, mais firme, mais rígido, então também é ajustar esse tom de voz para que essa comunicação seja realmente efetiva. Planeje o que vai falar, então, principalmente em conversas difíceis, ao invés de sair falando, não, pensa antes o que você vai falar, como você vai falar e qual é o objetivo, né? No final das contas, o que é que você quer contar para essa pessoa? O que você espera que essa pessoa faça com a informação? Então, mínimos planejamentos em conversas difíceis também são importantes. Não seja o dono da verdade, porque nós não somos os donos da verdade, nós temos que estar abertos a ouvir, a ver outros pontos de vista e também a receber críticas, né. E tudo isso baseado na humildade, então, quando nós nos colocamos numa posição que somos humildes, não somos os donos da verdade, nós podemos abrir aí novas portas, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos colegas, né. E tudo isso, gente, lembrando que o grande objetivo é realmente nos reaproximarmos da lei de Deus, é seguirmos o mestre Jesus, aí como nosso exemplo e guia para, né, depois de toda essa caminhada em que vamos aproveitar aí todos os momentos, nós tenhamos a oportunidade aí de sermos espíritos, pessoas melhores, sempre rumo à nossa evolução. E toda vez que nós tivermos uma dúvida, vamos pensar: "Como faria Jesus?", né, o nosso mestre, nosso exemplo e guia.
tá bom? Então desejo a todos excelentes comunicações, excelentes relacionamentos. Obrigado para todos que acompanharam até aqui. Tenham então uma boa semana e até a próxima oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.